Ele vem na sua direção. Sem pressa. Desliza pela água apontando direto para você, e a distância entre vocês diminui a cada segundo. O pescoço esticado para a frente. As asas um pouco erguidas. Não totalmente, mas o suficiente para deixar claro uma coisa. Isso não é um convite. Branco, enorme, completamente silencioso. O sol às costas dele, a luz se espalhando sobre a água, e a cena inteira parece um cartão postal. Tirando o próprio cisne. Você está parado na margem com um pedaço de pão na mão. E é aí que alguma coisa dentro de você diz: recua. Não porque você leu sobre cisnes. Não porque lembra de algum fato. Mas porque o bicho está transmitindo alguma coisa. Um sinal num nível que as palavras sobre símbolo de beleza e encarnação da fidelidade nunca alcançam. Algo bem mais antigo que o balé e os cartões postais. Você dá um passo para trás. O cisne para. Olha para você. E os olhos dele ficam dos lados da cabeça. Então ele não te vê de frente, mas meio de lado, quase num campo de visão circular. Depois gira devagar e vai embora. O pão continua na sua mão. E você fica ali pensando: o que foi isso? Foi um cisne. Aquele mesmo que você conhece desde criança. O que nada nos cartões postais e mora no balé de Tchaikovsky. Aquele de quem dizem que escolhe um par para a vida inteira, morre de tristeza se perde o par, e canta antes de morrer, bonito, em despedida, como um acorde final. E ao mesmo tempo, era uma ave de até 12 quilos, com envergadura de até 2,5 metros, capaz de matar uma raposa com uma única paulada de asa, segundo os registros ornitológicos. Uma ave com 25.000 penas, com 25 vértebras no pescoço, com a traqueia enrolada num laço dentro do osso do peito, feito um instrumento de sopro de metal que você nunca viu por fora. O mesmo cisne. 2 seres completamente diferentes. Os 2 reais. Hoje eu quero te mostrar os 2. Não para destruir uma imagem e botar outra no lugar. Isso seria um truque barato demais, e você sacaria no segundo minuto. Mas porque o cisne de verdade é mais interessante do que qualquer um dos 2 separados. Porque no lugar onde essas 2 imagens se chocam, acontece uma coisa que não cabe nem no cartão postal, nem no livro de zoologia. A gente vai passar por como essa imagem foi construída ao longo de séculos. Pelos mitos, pela cultura, pela necessidade humana de enxergar na ave um espelho das nossas próprias ideias sobre amor e fidelidade. E por como funciona a ave de verdade, fisicamente, no comportamento, na vida social. Onde as 2 imagens batem, onde se separam. E o que acontece no ponto exato da colisão. Tem um fato a que eu vou voltar lá no meio. Ele tem a ver com como funciona a vida familiar do cisne, se você olhar não com os olhos do artista, mas com os olhos do ornitólogo com um laboratório de genética do lado. É bem provável que você conheça só metade dessa história. A segunda metade muda um pouco o jeito como você enxerga a primeira. Vamos começar pela imagem. Porque sem ela, não dá para entender por que a realidade surpreende. O cisne, como ideia, existe na cultura europeia há mais tempo que a maioria dos países. Isso não é exagero. Autores da antiguidade, Ésquilo, Platão, Cícero, escreveram que o cisne canta antes de morrer. Não que ele simplesmente solta gritos. Ele canta, bonito, em despedida, como uma última palavra que vale a pena ser ouvida. Essa imagem atravessou 2.500 anos e virou uma metáfora firme em dezenas de idiomas. O canto do cisne é o último, o melhor, o de despedida. Um final à altura de tudo o que veio antes. Biologicamente, é mentira. Cisnes não cantam. Eles trombeteiam, sopram, rangem. Uma ave morrendo pode emitir sons estranhos por causa do estresse, da dor ou da fraqueza. Mas isso não é música em nenhum sentido da palavra. Só que a metáfora já vive faz tempo separada da ave que a gerou. Ela se encaixou tão fundo na língua que as pessoas usam sem nunca pensar no cisne de verdade. Esse é o primeiro nível,
o cisne como gesto final. O segundo nível foi construído pelos românticos. O século XIX pegou a imagem da ave fiel, que escolhe um único par e fica com ele até o fim, e elevou isso a símbolo do amor absoluto. Não só apego, absoluto mesmo, sem ressalvas e sem exceções. O balé de Tchaikovsky fixou isso de vez. Odete, enfeitiçada na forma de cisne, espera o seu príncipe, e quando não há mais esperança, os dois partem juntos para a morte. Faz mais de 150 anos que isso sobe aos palcos no mundo inteiro. Milhões de pessoas viram essa história antes de ver pela primeira vez um cisne vivo de perto. A imagem funciona. E esse é o ponto. A cor branca, o pescoço longo e curvado, o movimento suave e completamente silencioso sobre a água, tudo isso é de fato bonito. O cisne não inventa a própria beleza, ele simplesmente existe. E as pessoas completam a história, porque uma criatura bonita e vazia parece incompleta. Ela precisa de uma alma. E essa alma foi dada a ele de novo e de novo, em cada geração do seu jeito. O terceiro nível é estatal e ritual. No Reino Unido, a coroa historicamente reivindica todos os cisnes mudos selvagens que não foram marcados. No rio Tâmisa, todo ano se faz a contagem e o anilhamento deles, numa cerimônia chamada Swan Upping. Ela existe desde o século XII. Não é atração turística, é uma prática real. Barcos, trajes específicos, contagem das aves. O cisne está inscrito no protocolo do Estado. O cisne bravo é a ave nacional da Finlândia. O cisne mudo é a ave nacional da Dinamarca. Na Europa medieval, cisnes eram servidos em banquetes como iguaria e caçados pela pelugem e pelas penas. Ninguém os protegia como símbolo, eram usados como recurso. A proteção veio depois, quando as aves diminuíram de forma visível. Na tradição escandinava, os cisnes eram aves proféticas, sabiam o futuro, e cruzar com um deles era um presságio. Na iconografia cristã, o cisne simbolizava a pureza. Nos mitos da antiguidade, os deuses assumiam a forma de cisne quando queriam se aproximar dos mortais. Zeus na forma de cisne é um enredo à parte, que por si só já diz alguma coisa sobre como enxergavam essa criatura. Cada cultura pegou a ave e fez dela uma coisa sua. A imagem de fidelidade e graça, que hoje parece óbvia, é justamente a tradição europeia da era moderna. Ela venceu as outras simplesmente porque se espalhou mais longe, não porque é mais verdadeira. Repara no que acontece nesse processo. A ave não muda. O que muda é aquilo que projetam nela. O mesmo cisne mudo, na Inglaterra medieval, era propriedade real e iguaria. No século XIX romântico, símbolo do amor eterno. Num parque de cidade hoje, uma ave para quem se joga pão com o celular já na mão, pronto para filmar. O ser humano refaz a história do zero toda vez, e o cisne aceita simplesmente porque para ele tanto faz. E agora vamos ver o que tem por baixo dessa imagem. Vou começar pelo pescoço, porque é ele que faz do cisne um cisne, aquela silhueta suave em forma de S que você reconhece a 1 quilômetro de distância, mesmo com tempo ruim. O ser humano tem 7 vértebras no pescoço. A girafa também tem 7, só que cada uma é bem comprida. O cisne tem de 22 a 25, dependendo da espécie. Não é recorde entre as aves, algumas espécies têm mais, mas é um número que explica por que o pescoço dobra do jeito que dobra e por que o cisne alcança as plantas aquáticas no fundo sem mergulhar, só se esticando para baixo. Esse mesmo pescoço está ligado à voz. No cisne bravo, a traqueia forma um laço dentro do osso do peito. Não desce reta, ela se enrola, feito um trombone enrolado dentro da caixa, se você pudesse olhar por dentro. Isso amplifica a ressonância. Por isso o cisne bravo trombeteia de um jeito que se ouve a vários quilômetros. O chamado dele se espalha pela água e por cima do campo, e tem uma frequência própria,
uma tonalidade que não dá para confundir com nada. O cisne mudo não tem esse laço. Fica calado a maior parte do tempo e só sopra perto do ninho ou dos filhotes. Duas espécies próximas, duas vozes completamente diferentes, por causa de um único detalhe anatômico dentro da caixa torácica. O cisne tem cerca de 25 mil penas. Não é um número exato, as penas foram realmente contadas e estudos diferentes dão números um pouco distintos, mas a ordem de grandeza é essa. Elas são untadas com a gordura da glândula uropigial, na base da cauda. A ave pega a gordura com o bico e espalha pela plumagem. Sem isso, as penas encharcariam e nadar ficaria impossível. Por baixo das penas de contorno, tem uma penugem densa, que mantém a temperatura do corpo na água gelada melhor do que qualquer isolante sintético. Os ossos são leves, com divisórias de ar por dentro. O sistema respiratório é montado de um jeito que os sacos de ar entram nos ossos e participam das trocas gasosas. O ar passa pelos pulmões em 2 sentidos. Não é a lógica humana, mas é exatamente assim que a ave consegue oxigênio no nível de esforço que o voo exige, carregando um corpo de até 12 quilos. As patas são curtas, com membranas de natação, deslocadas para trás, perto da cauda. Em terra, o cisne anda desajeitado, gingando o corpo inteiro. É uma adaptação à água. Essa posição das patas é ótima para nadar, e na água a ave se move rápido e em silêncio absoluto. Os músculos do peito, os do voo, são muito potentes. Para erguer no ar um corpo desse peso, é preciso corrida. O cisne acelera sobre a água por dezenas de metros antes de descolar. E pousar também não é imediato. Ele freia com as asas e com as patas. Os olhos ficam dos lados da cabeça. Isso quer dizer que o cisne enxerga quase todo o horizonte ao redor sem virar a cabeça. O ponto cego fica só bem atrás dele. A visão é aguçada, especialmente em movimento. A noite é pior, mas não é cegueira. Os bastonetes da retina dão o suficiente para se orientar no crepúsculo, ainda que não exista uma visão noturna especializada. No bico tem receptores táteis. O cisne acha comida na água turva pelo tato, filtrando a água pelas lâminas nas bordas do bico. Aqui o tato não é um complemento da visão. É uma ferramenta independente, que funciona onde a visão é inútil. O cisne costuma dormir direto na água. E, ao fazer isso, parte do cérebro não desliga. Um hemisfério fica acordado enquanto o outro descansa. Esse modo se chama sono uniemisférico. Existe em muitas aves e em alguns mamíferos marinhos. É um jeito de continuar em alerta quando você está vulnerável. A ave que dorme na água com um olho semiaberto não está cochilando de cansaço. Ela está vigiando. Agora o comportamento. É justamente aqui que as duas imagens se encontram do jeito mais nítido. Perto do ninho, o cisne vira outro bicho. As poses de exibição do cisne mudo, o pescoço curvado em forma de S, as asas erguidas sobre as costas feito velas, não são beleza pela beleza. É um sinal entendido por todo mundo que estiver por perto. Quer dizer, eu sou grande, eu estou pronto, não chega perto. Se o sinal for ignorado, vem a paulada com a dobra da asa. Segundo os registros ornitológicos, um cisne grande é capaz de matar com essa paulada uma raposa ou um cachorro pequeno. Para um adulto humano, a pancada quase com certeza não é mortal, mas quebrar um braço é bem possível. Há casos graves registrados, embora a maioria dos acidentes reais tenha a ver com a queda na água por causa do susto, e não com a pancada em si. E aqui eu quero parar e perguntar direto. O cisne que avança sobre uma pessoa na margem, ele está atacando ou defendendo o ninho? Escreve nos comentários de que lado você está, porque a resposta depende do lado de onde você olha. Do ponto de vista da ave, é comportamento territorial. O ninho está ali do lado, com ovos ou filhotes dentro, e um objeto grande e desconhecido se aproximou. A reação é previsível e racional. Fora do período de nidificação, os cisnes em geral não são agressivos.
Nos parques pegam comida das pessoas tranquilamente. Ficam em grandes grupos no inverno. Não mexem com ninguém. Eles não têm uma agressividade inata especificamente contra o ser humano. Do ponto de vista da pessoa que veio alimentar uma ave bonita, é o ataque de uma criatura que, em tese, deveria ser delicada. As duas observações são verdadeiras. Um único cisne. E agora, sobre a família. Porque é aqui que as duas vozes se chocam com força total. Os cisnes são monogâmicos. Isso é verdade. Os casais ficam juntos por anos, muitas vezes a vida inteira. Os dois pais participam da criação da prole. O macho protege o território e o ninho, enquanto a fêmea choca os ovos. E depois que os filhotes nascem, os dois conduzem e defendem a ninhada juntos. Uma família de cisnes nadando pelo lago, macho, fêmea, filhotinhos cinza-amarronzados grudados por perto. Parece a ilustração do que se costuma chamar de família modelo. O mito vai além. Cisnes nunca se separam. Se um morre, o outro morre de tristeza. Essa história é tão bonita que foi repetida em todos os idiomas que têm uma palavra para essa ave. É uma história bonita? É exatamente por isso que ela vive tanto tempo. Os cisnes de fato são, na maioria, monogâmicos. Mas o divórcio completo, com os dois parceiros vivos, acontece. Segundo dados da Wildfowl and Wetlands Trust, em cerca de 3% dos casais que nidificaram com sucesso. Entre os casais que não conseguiram criar os filhotes naquela temporada, o índice é maior, uns 9%. As causas variam: agressão do parceiro, várias temporadas mal-sucedidas seguidas, incompatibilidade de comportamento. Não é exceção à regra. É parte de uma estatística que simplesmente não se costuma mencionar do lado da palavra cisne. Depois de perder o parceiro, o cisne sobrevivente em geral encontra um novo dentro da mesma temporada. Morre de tristeza? Não há dados científicos que confirmem a morte por luto. Os casos descritos na imprensa como morte por amor, quando olhados de perto, se explicavam por fome, doença ou predador. Mas tem uma coisa mais interessante que a troca de parceiros. Estudos genéticos mostraram, no cisne negro, espécie australiana, cerca de 15% dos filhotes nascem de um macho que não é o parceiro social da fêmea. Esses são dados de um trabalho de Mulder, publicado na revista Molecular Ecology em 2004. Pelo menos um filhote assim aparece em cerca de 38% das ninhadas. Ou seja, os filhotes de fora do casal não são uma anomalia, são uma parte considerável do quadro. Isso não quer dizer que os cisnes são maus ou infiéis no sentido humano. Quer dizer que a estratégia reprodutiva deles é mais complexa do que parece por fora. A biologia não sabe o que é uma família certa. Ela sabe o que funciona. E mais um detalhe que a imagem cultural ignora completamente. Entre os cisnes negros, existem casais estáveis de dois machos. Eles ficam juntos, defendem o território juntos, atraem uma fêmea só para a postura dos ovos, e depois criam os filhotes a dois. Esses casais muitas vezes se saem melhor na defesa do território do que os casais de macho e fêmea, simplesmente porque dois machos são fisicamente mais fortes. A biologia não escolhe o formato da família por critério estético. Agora alguns números, para essa vida em família ficar mais clara nos detalhes. O ninho é uma pilha grande de material vegetal bem na beira da água, de 1 a 2 metros de diâmetro. Uma postura por ano, normalmente de 4 a 6 ovos, cada um pesando uns 250 a 350 gramas. A incubação dura de 33 a 38 dias, dependendo da espécie. Quem choca é principalmente a fêmea. O macho monta guarda do lado de fora. Os filhotes já nascem capazes de nadar e se alimentar, mas ficam com os pais por muito tempo. E às vezes sobem nas costas do pai ou da mãe que está nadando e pegam carona assim. As aves jovens voam na primeira migração junto com os adultos e memorizam a rota. Não é instinto, é memorização mesmo, aprendizado.
A rota passa de geração em geração pela observação e pelo seguir os mais velhos. Se não sobram aves adultas na população, a rota se perde. Os cisnes começam a se reproduzir tarde. Em média entre 3 e 5 anos, em algumas espécies ainda mais tarde. Mas os casais costumam se formar antes da maturidade sexual. As aves ficam juntas 1 ou 2 anos antes mesmo de começar a nidificar. Se você curte continuar acompanhando histórias assim, é a hora de se inscrever. Porque daqui para frente a conversa vai ser sobre o que o cisne faz com o corpo de água onde vive. E não é nada do que imaginam as pessoas que chegam para alimentar ele com pão lá da ponte. O cisne não é enfeite do lago. Ele é um participante ativo dele, e isso são coisas bem diferentes. Num único dia, uma ave grande come uma massa considerável de plantas aquáticas, rizomas, brotos, folhas. O pescoço longo permite alcançar o alimento no fundo sem mergulhar, mais ou menos até 1 metro de profundidade, e mais fundo nas espécies grandes. Ao se alimentar, o cisne muitas vezes vira de cabeça para baixo com a cauda para cima. Essa pose é reconhecível e um pouco cômica, mas por trás dela tem uma mecânica bem concreta de obtenção de comida. No estômago da ave existem pedrinhas, os gastrólitos. Eles ajudam a triturar a vegetação dura, que de outro jeito não daria para digerir. O cisne come, e com isso influencia a composição da vegetação aquática ao redor. Onde tem muitos cisnes, certas espécies de plantas diminuem, outras ganham espaço. Não é destruição nem cuidado, é só a presença de um animal grande no ecossistema, que altera o ambiente pelo simples fato de existir. As espécies grandes, quando dá, comem também alimento de origem animal. Pequenos invertebrados, girinos, de vez em quando peixinhos. Os filhotes, nas primeiras semanas, preferem mesmo o alimento animal rico em proteína, insetos, pequenos crustáceos. Por isso é mais correto chamar os cisnes de predominantemente herbívoros, e não estritamente herbívoros, como se costuma dizer nas descrições populares. O pão, aliás, é uma péssima ideia. Os cisnes comem de boa vontade, mas ele é pouco nutritivo. Enche, quase sem dar as substâncias necessárias. Em filhotes em crescimento, uma dieta monótona de pão é associada a uma deformação da asa, a chamada asa de anjo. É quando o osso da asa cresce num ângulo errado e a ave nunca mais voa. Pão mofado cria risco de botulismo, e em aves aquáticas isso é um problema sério. Melhor: grãos, ervilha descongelada, milho, verduras. Se bate aquela vontade de alimentar, alimenta do jeito certo. Para a ave, faz diferença. Nas últimas décadas, o cisne mudo vem se espalhando sozinho por territórios novos e ocupando corpos de água urbanos. Isso não é degradação da espécie nem sinal de perda da natureza selvagem. É flexibilidade. O cisne acabou sendo uma das poucas aves grandes que conseguem viver perto do ser humano sem perder nenhuma das características principais da sua espécie. Ele continua trombeteando do mesmo jeito. Continua construindo ninho de 2 metros de diâmetro. Continua avançando em cima de você, se você chegou perto demais da ninhada. As espécies migratórias, o cisne bravo, o cisne pequeno, o cisne americano, percorrem milhares de quilômetros entre os locais de nidificação e os de invernada. No outono, em setembro e outubro, bandos cruzam o céu sobre as regiões do norte. Na primavera, em março e abril, voltam. Para se orientar, os cisnes, como muitas aves migratórias, usam a posição do Sol, os pontos de referência no terreno e, ao que tudo indica, o campo magnético da Terra. Vários sistemas de navegação ao mesmo tempo, porque cada um deles pode falhar em certas condições, e combinados, eles dão confiabilidade. E agora, sobre o que ameaça tudo isso. O cisne mudo e o cisne bravo, as espécies europeias mais comuns, têm um status de conservação pouco preocupante na escala da União Internacional para a Conservação da Natureza. O número deles, na Europa, vinha crescendo de modo geral desde a segunda metade do século XX. Isso é resultado da proteção, das proibições de caça, da recuperação de corpos de água e, simplesmente,
do fato de que as pessoas, em algum momento, decidiram que essa ave importa mais do que um troféu a mais. O cisne é um dos poucos exemplos em que o esforço de conservação funcionou rápido o bastante para ser perceptível dentro de uma única geração humana. Mas esse sucesso tem uma fragilidade que é fácil não perceber. O envenenamento por chumbo, vindo de chumbadas de pesca e de munição de caça engolidas, foi por muito tempo uma das principais causas de morte das aves. O cisne se alimenta no fundo e engole tudo o que lembra um gastrólito pela forma e pelo tamanho. Uma chumbada de pesca encaixa perfeitamente. O envenenamento avança devagar. A ave enfraquece, perde a capacidade de voar e, no fim, morre. As proibições de chumbadas de chumbo, adotadas em vários países, baixaram bastante a mortalidade, mas não em todo lugar e não em todos os setores da pesca e da caça. A gripe aviária, incluindo a cepa H5N1, virou uma ameaça séria justamente porque os cisnes se juntam em grandes aglomerações nas áreas de invernada e nas paradas de migração. A densidade populacional, que se tornou possível graças ao sucesso da proteção, por si só, cria condições para a infecção se espalhar rápido. A mortalidade dos filhotes e das aves jovens no primeiro ano de vida é alta. De uma ninhada de 4 a 6 ovos, longe de todos chegam à idade adulta. Na natureza, o cisne vive em média de 10 a 20 anos. Em cativeiro, mais tempo. O cisne mudo pode passar dos 28 anos e mais, sem predadores e com comida estável. O mito de que os cisnes estão prestes a sumir é impreciso. As espécies principais estão numa situação razoável. Mas isso não é motivo para achar que a situação delas é sólida para sempre. Um número que cresceu ao longo de meio século pode despencar em uma única década, com a combinação certa de ameaças. O desaparecimento dos cisnes de um corpo de água não é só a perda de uma ave bonita. É a queda de um elo de uma cadeia que levou milhares de anos para se montar. Alimentação, comportamento de outras espécies, composição da vegetação aquática, transporte de sementes. O lugar não fica só vazio. Ele se reorganiza sem um participante que sempre esteve presente nele. E essa reorganização não vai necessariamente para o lado melhor para os outros moradores do corpo de água. Tem alguns fatos que não couberam em nenhuma das duas vozes, mas que eu não quis jogar fora. O maior cisne de toda a história não voava. Cygnus falconeri, um cisne gigante e incapaz de voar, conhecido por achados fósseis de Malta e da Sicília. Ele viveu no Pleistoceno e era, a julgar pelos ossos, bem maior que todas as espécies atuais. Nada de balé. Nada de pescoço elegante sobre a água. Só uma ave enorme sem voo numa ilha do Mediterrâneo. E nenhum rastro na memória cultural, porque desapareceu muito antes da escrita humana. O cisne mudo é geneticamente mais próximo do cisne negro da Austrália e do cisne de pescoço negro da América do Sul do que do cisne bravo ou do cisne pequeno. Isso é contraintuitivo. Uma ave branca do hemisfério norte é mais parente das aves escuras do sul do que dos vizinhos brancos do norte. A evolução não segue a cor da plumagem. Os cisnes migratórios voam em V. Não é só uma formação bonita. As aves de trás aproveitam os redemoinhos ascendentes das asas das que vão na frente, o que reduz o gasto de energia. Quem lidera carrega a maior carga. Por isso as aves trocam de lugar na formação de tempos em tempos. Não é hierarquia, é fila. Os cisnes começam a se reproduzir tarde, em média entre 3 e 5 anos. Mas os casais não raro se formam ainda antes da maturidade sexual. Ou seja, as aves podem ficar juntas 1 ou 2 anos antes de começarem de fato a nidificar. Isso não é sentimentalismo. É, ao que tudo indica, uma forma de construir um vínculo bem firme antes de ele ser necessário na prática. No cisne americano, o bico é quase todo preto, diferente do cisne bravo, amarelo e preto, ou do cisne mudo, alaranjado. 3 espécies próximas,
3 rostos diferentes. O cisne pequeno se distingue do cisne bravo porque a mancha amarela do bico dele é cortada acima das narinas. Os ornitólogos conseguem diferenciar os dois em campo por esse detalhe. Quantas vértebras tem o pescoço do cisne? Escreve o número nos comentários. Depois compara com o que os outros escreveram. A maioria diz 7, porque é justamente o que tem o ser humano e a girafa. E esse número parece universal para todas as criaturas grandes. A distância entre 7 e 25 diz alguma coisa sobre como a intuição funciona quando o assunto é animal. Vamos voltar para a imagem. Você está parado com um pedaço de pão. O cisne vem na sua direção. A distância diminui. O sol às costas dele, a luz se espalha sobre a água e a cena inteira parece um cartão postal. Agora você sabe. Provavelmente é um cisne mudo. Um macho, a julgar pela protuberância grande na base do bico. Em algum lugar ali perto tem um ninho, talvez atrás dos juncos. Talvez a fêmea já esteja chocando uma postura de 5 ovos. Talvez por perto estejam nadando filhotes cinza amarronzados, que só vão ficar brancos lá pelos 2 ou 3 anos de idade. No estômago dessa ave tem pedrinhas, os gastrólitos. No osso do peito do cisne bravo que você talvez tenha visto ontem, tem o laço da traqueia, feito um instrumento de metal. No DNA dos filhotes dentro do ninho, tem uma história que não dá para ver por fora. Aquela pose de exibição que você está vendo agora, o pescoço para frente, as asas um pouco erguidas, é um sinal que já funcionava muito antes de existir balé e cartão postal. É uma língua que não precisa de tradução. Ela quer dizer uma coisa só. Aqui é a minha fronteira. Você recua. É a decisão certa. O cisne gira e volta aos seus afazeres. Talvez para o ninho. Talvez para se alimentar. Talvez para a companheira com quem ele anda já há alguns anos e que daqui a um mês vai botar no mundo filhotes que vão decorar a rota da migração, porque vão voar do lado dela. Você fica ali, olhando para uma ave que é, ao mesmo tempo, símbolo de fidelidade em várias culturas e uma criatura com 25.000 penas, um laço de traqueia dentro do osso do peito e 15% de filhotes de outro macho na ninhada, se acreditarmos nos dados genéticos. Uma criatura que consegue dormir com um único hemisfério funcionando, que sobreviveu ao século XX apesar da caça e do envenenamento por chumbo, e que agora ocupa os lagos das cidades, trombeteando do mesmo jeito, construindo ninhos de 2 metros de diâmetro do mesmo jeito. Não é símbolo de amor. Não é monstro. É uma ave que vive do nosso lado faz tempo, só que a gente costuma olhar não para ela, mas para aquilo que inventou sobre ela. Se este é o primeiro vídeo que você vê do canal, se inscreve. O próximo vai ser sobre uma criatura que todo mundo também acha bonita e delicada, e que também esconde uma história bem diferente. Se você já é inscrito, escreve nos comentários o fato mais inesperado deste vídeo. Fica a curiosidade de saber o que te pegou. Até a próxima.